Amém. Amém. Mais uma quarta estratégia. Já convido você, ó. Caderno na mão, caneta do outro lado. Bora que bora aprender. Obrigada, meu pastor Tony, por essa disponibilidade, essa disposição de falar do amor de Deus para gente. Então, vem para cá sem demora, pastor Tony, na quarta estratégia de hoje. Amém. Bom dia, graça e paz. Tá chegando o som aí? Perfeitamente. Amém. Que bom. Então, vamos meditar um pouco nessa manhã, conversar um pouco nessa manhã sobre Romanos, capítulo 12. É muito conhecido, acho que não tem uma pessoa na igreja, né, que participe, que lê a Bíblia, que não tenha ainda ouvido uma pregação ou um estudo sobre Romanos 12. Então, é muito conhecido. Vamos lá, sem mais delongas, né? O apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma, dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É Romanos capítulo 12, versículo 1, né? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastora Mônica, eu acho que Romanos 12 é como uma receita de bolo, não sendo uma receita de bolo, né? Porque daqui não sai bolo. Mas eu penso assim, pastora, se você quer comer um bolo de limão, né? A, a senhora H, que deve saber mais dessas coisas do que a gente, né? A senhora H é especialista. Mas um bolo de abacaxi, você tem que ter a receita lá do bolo, o sabor. Em Romanos, quando ele fala aqui para que eu possa experimentar qual seja a agradável, perfeita vontade de Deus. Eu preciso seguir essa receitinha antes. Porque a gente vê alguns pregadores, alguma pessoa muito entusiasmada dizendo: você no dia de hoje vai experimentar a agradável e a perfeita e a boa vontade de Deus. Vai. Só que o apóstolo Paulo põe umas regras antes aqui. Ele começa a dizer assim: eu rogo-vos. Ou seja, ele está dizendo: eu suplico com insistência. Porque para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que se colocar espiritualmente. Não é que você vai ser um santarrão, uma santarrona. Não, mas tem essas regras aqui. Ele suplica desesperadamente pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto. Opa, vamos lá. Espera aí. Quem é que está falando de que hoje a nossa vida precisa ser um culto racional? Mas eu preciso me apresentar assim como um sacrifício também. Então é o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Agora, o que que esse homem sacrificou? Eu fico pensando aqui, pastora, o que que esse homem sacrificou para apresentar o corpo dele como um culto? Porque assim, o que que acontece? O nosso corpo é um culto. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o meu corpo, o corpo de cada um aqui da sala do transbordo, é um culto. E quando ele fala desse mundo, é uma cultura. Então, quando o meu corpo, que é um culto, chega numa cultura, precisa transformar a cultura. O meu corpo, que é um culto, quando chega numa cultura, precisa transformar essa cultura e renovar o meu entendimento para eu entender que eu culto
E o culto precisa transformar uma cultura. Precisa transformar a cultura dentro de casa, precisa transformar a cultura na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Eu cheguei, pastora, tem que transformar. Ah, eu cheguei num lugar que tem tribulação. A tribulação vai ter duas escolhas: ou ir embora ou ir embora. Quer dizer, é uma só, não é duas, né? Aí não tem duas opções. Mas porque é eu culto, não é a cultura que vai mudar eu culto. Agora, tem gente que o corpo dela não é um culto, é uma macumba. É um negócio interessante, né? Mesmo lendo isso, não consegue ser um culto, pastora. O sujeito é uma macumba. O corpo dela é uma macumba. E aí, que sacrifício que Paulo teve que fazer para estar nesse nível de ser um culto? Ele, Paulo, era um culto. Eu sou um culto, cada um de nós aqui é um culto. Em Filipenses capítulo 3, eu não vou lembrar o versículo, mas o apóstolo Paulo ele dizia lá que ele era da linhagem de Israel, ele era hebreu da Hebreia, segundo a lei, ele era um fariseu, ele foi formado no seminário de Gamaliel, não está no texto, não. Ele falava grego, pastor, ele falava hebraico, ele falava aramaico. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa tão culta que ele podia pregar para doutores, para mestres, para gregos. Ele era um camarada que tinha assim uma visibilidade naquela sociedade, então ele teve que abrir mão disso. O apóstolo Paulo, eu não sei se ele abriu mão de ser funcionário público, estadual ou federal, né? Porque o pessoal fala assim, o apóstolo Paulo era um romano. Eu não sei se o apóstolo Paulo era um romano. Eu acho que não. O apóstolo Paulo não era, porque ele, quando ele teve aquele encontro com Deus no caminho de Damasco, antes ele foi pedir carta ao sumo sacerdote para poder agora prender os discípulos. Eu acho que isso é Atos 9. Foi ali antes dele ter o. Tá, acho que foi no capítulo 3 ele ter o um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então ele era tipo um oficial de justiça, porque quando ele ia, aí já em Atos 8, quando ele ia, a Bíblia diz que Saulo ele respirava morte, raiva, e ele isso estava tão impregnado na vida do apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo deixou naquele contexto de deixou que permitiu que Estevão morresse, fosse apedrejado, né? Ele fazia grandes perseguições na igreja, então ele era um cara de muito poder. Ele era um oficial de justiça. As pessoas confundem muito que o apóstolo Paulo era um soldado, era um militar, mas não existe um texto assim que esclareça isso. Existe Romanos, Efésios capítulo 6, né, que fala que do capacete da justiça, do escudo da fé, da couraça, da espada do Espírito. Então, ele fala muito de estratégias e vestes militares. Mas eu acho que, como ele é um oficial de justiça, ele talvez usasse muito os soldados para poder aí prender pessoas, né? Executar lá o que ele tinha que fazer. Mas, enfim, naquela Roma daquele tempo, política e religião se misturava muito, né? Se a gente for pensar bem, pastora, quando Anás e Caifás, eles eram sumos sacerdotes, eles julgavam Jesus. E julgavam e entregou ali para Pilatos, né? Então, não era assim, vamos dizer assim, o papel de um sumo sacerdote, mas se misturava muito a política e a religião. Hoje também acontece um pouco isso, né?
Mas ele abriu mão de tudo, ele sacrificou tudo isso. Deixou de ser esse funcionário público estadual, procurador, ou sei lá, oficial de justiça, sei lá o que Paulo era. Mas o fato é que o camarada era ruim. Né? E tanto é que quando Ananias Deus manda Ananias orar por Paulo, né? Para que ele recuperasse a sua visão, Ananias foi bem claro, né? Eu acho que isso aí está em Atos 9 também, né? E foi, o Senhor, esse cara não presta. Aí Deus falou assim: não, mas para mim ele é um varão precioso, ele é um vaso escolhido. E aí eu fico pensando, pastora, Paulo tinha todo esse poder, tinha teve que se sacrificar, porque quem é assim como Paulo é, quem é um senador corrupto, quem é um deputado federal, estadual corrupto, eles não querem sacrificar, abrir mão desse poder que eles têm. Poder, entre aspas, poder do mal. E é o que Paulo tinha. Paulo, ele batia. A Bíblia diz que ele entrava nas casas, levava homens e mulheres presos. Paulo era um diabo em pessoa. Mas aí eu fico pensando também, pastora, que ele abre mão disso tudo e Deus não vê Paulo também como Paulo era. De repente a gente ainda é ruim. Eu também tenho o meu lado Tony ruim. Eu acho que cada um do transbordo tem um lado ruim de ser, sabe, o lado Zita ruim, o lado Mônica ruim. É claro que o nosso bom é a maioria, mas Paulo tinha isso e as pessoas tinham medo de Paulo, os discípulos tinham pavor de Paulo, mas Deus olhava para eles e falava assim: não, esse daí para mim, ele é um vaso escolhido. E agora, pastora, sabe, a toniologia. Agora, isso aqui eu vou falar da toniologia, sabe? É a logia do Tony. Essa teologia não é bíblica, não. Agora eu fico pensando, pastor, assim, quando Apocalipse 20, né? Acho que é Apocalipse 20, diz assim que no céu João viu um grande livro aonde estava escrito tudo que o homem fizer, de bem ou de mal, estava escrito no livro da vida. E nós seríamos julgados segundo o que está escrito no livro da vida. Tá, aí a minha cabeça de Tony agora, tá? Não de pastor mais. Eu fico pensando assim, quando Deus fala para Ananias, fala assim, vai lá, ora por ele, que ele para mim é vaso escolhido. Minha cabeça, ainda bem que a nossa maestra não está aqui, ela é de Minas, né? A nossa mestra não está aqui. Maestra em castelhano, né? Eu fico pensando assim, o anjo deve ter falado assim, Deus, peraí, tá bom, é o senhor que manda aqui, o senhor é Deus soberano. Só que a ficha corrida do tal do Saulo é grande aqui, pô. Todo dia eu escrevo um negócio desse cara aqui no livro da vida, pô. Não dá, cara. O cara prendeu mulher, prendeu homem, mandou matar gente. O cara fechou um monte de igreja em Roma. O cara, pô, não dá. Como é que você vai dizer que o cara é vaso escolhido? Como é que eu apago essa ficha criminal dele? Não dá. Como é que pode, Zé? Eu fico pensando um cara igual a mim quando eu não era cristão, não tinha me convertido. Pastor ia para as consagrações, todo mundo falava que eu não falava desse jeito que ia ser um vaso escolhido, mas dizia que ia ser uma bênção. Eu ainda tento ser uma bênção, né?
Mas aí, quando as pessoas falavam isso, eu falava isso para os meus amigos. Eu fiquei uns 10 anos sem ir na minha cidade, depois que eu me formei no seminário e tal, fui ordenado pastor. Quando eu cheguei lá, na minha cidade, eu disse para os meus amigos lá, e eles estavam num bar, né? Era o bar do encontro, onde eu também era frequentador, eu tinha o meu lugar cativo. E quando eu cheguei lá, eles botaram uma cachaça, uma cervejinha, tá? Era tradição. Eu falei assim, não, me converti, hoje eu sou pastor e tal. Mas eles riram muito de se escangalhar, porque eu era aquele cara mentiroso que fazia aquelas pegadinhas, sabe? Aquelas mentiras, inventava coisa, meu Deus do céu, para namorar a pastora Rose. A pastora Rose é linda, né? Quem daqui do grupo não conhece ela agora, se acha que ela é bonita agora. Imagina essa mulher com 17 anos. Como é que a bichinha era bonita? Então, como é que eu ia namorar ela, pastora Mônica? Eu fiz desse jeito. E ela daquele jeito que ela era. Então eu inventava, dizia que eu estava terminando medicina, que meu pai era fazendeiro, que eu era rico, que eu era isso, que era aquilo. Então eu era esse cara com essa alma de Saulo, eu tinha esse negócio de Saulo enraizado dentro de mim. Eu não matava, mas eu matei o sonho de muita gente com as mentiras, com esse jeito de ser maluco que eu tinha. E quando eu cheguei ali, não, eu não sou mais. O pessoal riu demais. Riu. Até hoje alguns não acreditam. Porque eu era assim. E aí, como é que pode? Ia lá na consagração, dizia assim: não, ele vai ser uma bênção, ele vai ser isso tudo, ele vai ser, mas como? Se nem mesmo eu acreditava que eu poderia ser isso tudo que as pessoas tinham em revelação, em oração. Paulo também não, mas Deus disse para Ananias: ó, ele para mim é vaso escolhido, mas ele é matador. Ele é um cara ruim, ele é mau. Não, para mim não. Ele é vaso escolhido. E aí, pastor, ele não é que ele cancela, ele mexe no livro da vida. Anjo, passa uma borracha espiritual nisso daí, vai, zera tudo. Eu sei que está escrito aí que ele matou, que ele prendeu injustamente, que ele foi injusto, que ele foi truculento, mas hoje, para mim, não, zerou. Eu não levo em conta o tempo da ignorância de Paulo, acabou, zerou. Para mim, hoje, a partir de hoje, ele é Paulo, e o Saulo morre. A partir de hoje eu sou Tony, aquele Tony morreu, a Zita antiga também, a Lila antiga morreu, zera tudo. Deus também, o anjo, acho que o anjo deve ter falado assim, né, pastor Amor? Para que livro? Para que livro? Se ele olha para uma Mônica e diz assim, ó, zera tudo. E o trabalho que eu tive de escrever tudo de ruim que a Mônica fez, aí vem um Deus que é todo poderoso e diz, zera tudo. Zera tudo. Mônica hoje é pastora, acabou. Há um tempo atrás, né, Mônica, que dissesse que você seria pastor um tempo, hein? Ê, meu Deus, quanto ovo podre você ia levar nas costas, Mônica. Oh, meu Deus, Deus é Deus Todo-Poderoso. Mas a gente tem que sacrificar isso tudo. Sacrificar quem a gente era, o que a gente fez. Acabou, é jogar no mar de esquecimento. Isso agora, o que eu fazia, não tinha mais vontade de fazer. Até de vez em quando brota a vontade, mas acabou. É sacrifício. É sacrifício. Eu fico pensando aqui, Mônica, a pessoa que é viciada em bebida, em álcool, em droga, em sexo, para renunciar isso
é um sacrifício diário. Isso não deve ser fácil. E renunciar a uma pessoa ruim também não deve ser fácil, Mônica. Deixar de ser ruim da hora para a noite. Deixar um corpo que antes era uma macumba e dizer assim, esse corpo que era uma macumba ontem vai ser um culto agora racional, aonde chegar, em qualquer cultura que chegar, tem que ser igual ao meu culto, igual a eu. Culto muda a cultura. A cultura não pode mudar o culto. Eu acho que aqui tinha muita coisa para dizer, né, pastora? Mas tá bom, né? Tá bom. É só Deus mesmo para fazer essas coisas. Deus abençoe cada um nessa manhã. Que a graça, que a bondade de Deus esteja sobre a nossa vida e que nos ajude a renunciar, a sacrificar, para que esse culto seja vivo, santo e agradável a Deus, para fazer assim qualquer cultura. Deus abençoe. Beijo no coração de cada um. Meu Deus. Você está igual eu, tentando começar a escrever no começo, no meio, no fim do caderno. Agora, como é que eu faço esse trem, hein? Como é que eu sacrifico tudo isso? Como é que eu renuncio tudo isso? Meu lado ruim. Ei, pastor, tu estava falando aí que chega ali naquela rodinha de tempos atrás e o povo fica rindo. Tu estava falando, eu estava falando, gente, mas eu nem contei a minha história para ele. Como é que ele está revelando aqui na sala do transbordo? Não tem como. Mas isso acontece, às vezes a gente até fica, né? Nem vale a pena ir, nem vale a pena falar, porque não vão acreditar mesmo. Agora eu sei que eu preciso renunciar a tudo isso e fazer exatamente o meu corpo ser um culto racional. É um exercício diário, né? É um exercício para a gente estar fazendo todos os dias e entendendo que a gente é uma nova criatura nele. E que tudo com essa borracha aí que vem do céu, glória a Deus por isso, apaga o nosso tempo da ignorância e a gente segue com o nosso Jesus com esse amor incondicional. Eu costumo dizer que eu fico, né, cada dia que eu aprendo mais um pouquinho, mais apaixonada por esse Deus, que a gente não vai conseguir compreender esse amor nunca, mas que a gente se relaciona para tentar viver o que ele já projetou para a nossa vida, porque sai fora, né, do nosso entendimento. E eu fico aqui maravilhada com esse cuidado do nosso Pai, de nos ensinar todos os dias um pouquinho a mais dele. Meu Deus. Meu pastor, ora aqui conosco nessa manhã de quarta-feira aqui, nos dando mais uma porção. Daqui a pouco vai estar subindo aqui essa quarta estratégia. Você pode compartilhar aí com seu irmão, com a sua vizinha, que talvez ache que para ela não tem mais jeito. Ela pode assistir isso aqui e entender que para o Senhor tudo tem jeito, né? Graças a Deus o Senhor, ele olha e fala: "Não, eu não vejo esse lado ruim", né? Eu vejo que ele tem jeito. Glória a Deus por isso. Vem para cá, meu pastor, ora conosco nessa manhã. Tá fechado o seu som? Fechou aí? Toca na tela toca na tela que vai aparecer o microfonezinho para abrir. A gente vai conhecendo mais de Jesus e a gente vai ficando encantada com esse Deus, né? A cada dia um pouquinho. Ah, o pastor Tony está entrando ali pelo outro. Espera aí que vai abrir. Ainda não ativou o som, não, hein? Agora vai ativar. Agora sim.
Não consegue clicar no microfone, pastor? Quando clica aí no celular, passa o dedo na tela, vai aparecer aí o microfonezinho. Aê! Aí foi. Tá. Abriu. Então, quando for editar aí o vídeo, corta só que tem gente que é macumba e tem gente que é culto, sabe? Senão vai ficar ruim para mim, né? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra que nos renova, que nos transforma. Nós te agradecemos porque em todo tempo o Senhor é bom, a tua misericórdia, a tua graça dura para sempre. Assim nós te agradecemos, louvamos o teu nome por cada membro aqui da família do Transbordo. Que hoje seja um dia de milagres, para aqueles que precisam de milagres, dia de cura, para aqueles que precisam de cura, dia de revelação, para aqueles que precisam de uma palavra revelada do teu trono. Assim nós nos abençoamos no dia de hoje. Ele caiu. Eu acho que o pastor caiu aqui mesmo. Mas eu acho que ele não caiu, não. Não foi a internet, não. Eu acho que ele saiu. É isso, é a falta, ó. É a falta da nossa pastora Rose ali. Mas continue orando aí, que o Senhor nos dê um dia de muita sabedoria e paz no Espírito. Ore por nós, ore por todos nós, vamos estar nos encontrando. Ore pela Ana Maria, vai estar conosco nesse congresso também. E logo, logo passaremos aqui o que vamos aprender lá. Beijo no coração de vocês, família. Amanhã é quinta de oração e eu aguardo você aqui, hein? O Senhor tem movido céus e terra nessa quinta de oração e eu convido você a estar aqui conosco. Beijo, obrigada, Lila, por tudo e até mais.